Cara, basicamente é isso mesmo que você leu aqui no título. Juiz não lê petição. Eu, nos últimos anos, desenvolvi um pouco da curiosidade sobre estudar como funciona o processo de escrita e o processo de leitura, principalmente no âmbito judicial, de você que atua aí como advogado e apresenta aí uma controvérsia no âmbito de uma lide, de um conflito de interesses. Você precisa submeter a julgamento pelo Poder Judiciário. E eu cheguei a essa conclusão, trabalhando como advogado e trabalhando como servidor do Poder Judiciário, de que juiz não lê petição. Nesse vídeo eu vou te explicar como foi que eu cheguei a essa conclusão. Se você não me conhece, eu sou Bruno Albuquerque, eu sou o criador do perfil @habesvox lá no Instagram. Ele originou esse canal aqui no YouTube, desde já eu te convido, segue o Habesvox lá no Instagram, lá eu falo muito mais sobre redação jurídica. Aqui eu abro e falo sobre outros temas, sobre temas voltados às carreiras jurídicas, né? Voltados ao dia a dia, à nossa prática profissional. Mas lá no Instagram eu foco mais na escrita, sobre a importância de desenvolver essa habilidade de escrever melhor petições. Segue lá e me avisa no inbox para que eu saiba que você veio daqui. Deixa um like também para esse vídeo alcançar mais gente. Juiz não lê petição. Cara, eu sempre fui muito interessado pela escrita desde a época em que eu advogava. E o curioso é que naquela época eu achava que eu escrevia bem. E cheguei à conclusão, depois de alguns anos, de que a maneira como eu escrevia naquela época era uma bosta. Eu ficava perdendo muito tempo tentando parecer alguém mais inteligente do que talvez eu realmente fosse. Eu utilizava palavras que não faziam parte do meu vocabulário normal. Eu fazia construções excessivamente longas, que por isso ficavam mais confusas. E na época eu achava que eu era brilhante, quando eu emendava ali uma sequência de parágrafos com palavras tradicionalmente pertencentes ao juridiquês clássico que todo mundo conhece. Então eu fui percebendo ao longo do tempo que eu não sabia escrever tão bem quanto eu pensava. E apesar disso, eu gostava muito de escrever, sempre gostei. E acabei saindo da advocacia, como eu já contei em outro vídeo, vou deixar aqui em algum lugar da tela um link para você clicar e assistir. E estudando para concurso, aprofundando o meu conhecimento jurídico, tornando a minha bagagem jurídica mais robusta. Precisei também estudar sobre escrita, elaboração de textos, né? Porque muitas provas elas têm prova subjetiva, tem uma avaliação subjetiva. E normalmente, inclusive nessas provas escritas, era o que elevava bastante as minhas notas nos concursos em que eu participava, inclusive no cargo, no que resultou na aprovação para o cargo no qual eu estou hoje. A minha nota disparou com a redação. Enfim, porque eu sempre gostei muito de estudar sobre isso. E estudando sobre isso, eu fui introduzido a essa ideia de que quando você lê um texto, você não está lendo uma sequência de palavras, você não está lendo pontuações, você não está lendo uma mensagem simplesmente, você está lendo o autor do texto. Você está lendo o pensamento que estava dentro da cabeça daquele indivíduo no momento em que ele sentou para escrever. E isso está diretamente relacionado com a forma como juízes julgam os seus processos. Porque quando eles vão se debruçar ali para julgar aquela causa, principalmente se não tiver havido audiência e o processo for julgado antecipadamente, sem audiência, vai direto para a sentença, as provas que já tem ali são documentais e já são suficientes para o julgamento da causa.
Então muitas vezes o juiz não tem contato com as partes, não tem contato com nada, só com aquela petição. E quando ele conhece o caso por meio daquela petição, muitas vezes ele fica sem entender. E ele lê, de fato, ele lê a petição. Ele lê o texto que está na petição. Mas ele não consegue acessar o pensamento que originou a narrativa daqueles fatos, que originou a construção daquela tese. Então, se ele não consegue acessar esse pensamento, ele não consegue acessar aquilo que você defende. E isso torna muito mais difícil você conseguir persuadi-lo, você conseguir trazer ele para o seu lado e fazer com que ele adote a sugestão jurídica que você sugere para aquele caso concreto. O juiz ele não lê a petição propriamente. O que ele lê é o seu pensamento. Então, se o seu pensamento for confuso, a sua narrativa vai ser confusa. Se a sua compreensão daquela lide, daquele conflito de interesses, se ela for confusa, a sua petição vai ser da mesma forma. É muito importante que você tenha ciência de que a forma como você entende um conflito de interesses regido por uma norma jurídica, a forma como você compreende isso está diretamente relacionada à forma como você vai descrever tudo isso. Então, se você não tem uma compreensão muito clara, a sua escrita não vai ser muito clara. E aqui a gente não está falando de pontuação, a gente não está falando de ortografia, a gente não está falando de construção de parágrafos, de frases longas, frases curtas, a gente está falando de clareza, clareza de ideias. Porque no fim das contas, quando um juiz senta para ler uma petição, ele está lendo o seu pensamento. E se o seu pensamento não for claro, suas petições serão confusas. E isso é a coisa mais comum que existe. Petições confusas, texto prolixo, texto repetitivo, texto que não esclarece nada. E aí, quando o juiz lê a petição inicial e ele tem essa sensação, fica aquela pulga atrás da orelha. Como é que foi que aconteceu? Será? Não deu para entender. Então, se eu não sei direito como aconteceu, pensando com a cabeça de juiz, se eu não sei direito como aconteceu, não fica muito claro qual vai ser a solução jurídica a se adotar nesse caso. Muitas vezes isso pode conduzir até à inépcia da petição inicial. Se não for possível extrair uma conclusão lógica dos pensamentos que estão ali, entre os pedidos e a fundamentação, a argumentação delineada naquela petição, é possível que isso cause inépcia. Mas enfim, quando o juiz tem essa sensação ao ler uma petição inicial, aí o que ele vai fazer em seguida é ler a contestação, né? E se a contestação apresenta as coisas de forma mais clara, você acha que a inclinação daquele julgador vai estar favorável a quem? Muito provavelmente ao réu, né? O juiz, o julgador, os seus auxiliares, os seus assessores, quando sentam para ler uma petição, eles não leem a petição, eles leem o seu pensamento. E por isso é tão importante você ter um sistema de construção de pensamento jurídico. Como avaliar uma controvérsia, como avaliar a norma jurídica aplicável àquela controvérsia. Como que a gente faz esse juízo de valoração entre a norma e os fatos. Porque esse juízo de valoração vai estar relacionado à capacidade de identificação de circunstâncias que sejam relevantes dentro daquela lide. Um exemplo que é muito interessante, eu ouvi ele pela primeira vez do professor Cristiano Chaves, saudoso professor Cristiano Chaves, civilista. Ele escrevia obras com Nelson Rosenwald, mas em aula, aquele cara era excepcional. E ele vai fazer uma falta enorme na formação dos novos profissionais do direito. Quem teve a oportunidade de conhecer, se você teve, deixa aqui nos comentários, quero saber. Brilhante professor Cristiano Chaves. Ele dava um exemplo que era o seguinte: você pode deixar de cumprimentar alguém no elevador do seu prédio, por exemplo.
Isso é um fato jurídico? Não, você está de mau humor, acordou puto, não tomou café, desceu atrasado para o trabalho, entra o vizinho, fala bom dia, você nem olha para a cara do sujeito e segue seu dia. Houve um fato jurídico aí? Não. Não aconteceu nada. Apenas um cara mal educado e de mau humor ignorou o seu vizinho. Agora vamos transferir essa mesma situação para dentro de um quartel. Você está andando ali pelo quartel, passa um outro indivíduo e fala bom dia. Você caga para ele. Há um fato jurídico aqui? Existe uma circunstância relevante? Como é que você faz para avaliar essa circunstância? Existe um sistema próprio para isso? Imagine que o sujeito que cumprimentou lá dentro do quartel é um tenente-coronel. Muito barulho aqui da moto. Imagine que o sujeito é um tenente-coronel. E você que passou ali puto da vida é um cabo. O que acontece se um superior hierárquico dentro de uma estrutura militar cumprimenta um subordinado e não é correspondido? O cumprimento no ambiente militar ele é feito pela continência, né? Você presta continência para o seu superior hierárquico e você é obrigado a fazer isso. Se você é soldado, passou por um... Se você é soldado, você passou por um cabo, por um sargento, por um subtenente, por um tenente, por um capitão, por um major, por um tenente-coronel, e você não presta a continência, cara, existe aí uma infração militar, né? Uma infração disciplinar. É um fato juridicamente relevante. É um fato juridicamente relevante porque ele produz efeitos jurídicos. Então, você ter a capacidade de identificar os fatos que são juridicamente relevantes dentro de uma lide que te é apresentada pelo seu cliente é o primeiro passo para você conseguir estruturar o seu pensamento com clareza e poder sentar na frente do computador e escrever sobre aquilo. Eu falo sobre tudo isso com muito mais profundidade num curso. E agora é hora do jabá, né, cara? Pô, você chegou até aqui, 13 minutos de vídeo. Eu gravei um vídeo de 8 aulas. São 8 aulas onde eu exploro ponto a ponto esse sistema, que não fui eu que criei. É o... Cara, a gente está falando aqui da teoria tridimensional do direito desenvolvida por Miguel Reale. Nessa época, seu avô, sua avó devia usar fralda ainda. É uma coisa que tem mais de 70 anos que o professor Miguel Reale desenvolveu a teoria tridimensional do direito, baseada em fato, valor e norma. E é a partir dessa linha que divide fato, valor, norma, que a gente vai conseguir identificar fatos juridicamente relevantes e fatos estrategicamente relevantes que precisam ser pontuados quando você escreve uma petição e apresenta aquela controvérsia de forma clara para que o julgador acesse os seus pensamentos e consiga compreender adequadamente aquela situação. Eu vou deixar o link aqui, caso você queira conhecer. E é isso, cara. Deixa um like aqui nesse vídeo. Segue lá o Habeas Vox no Instagram. Você vai gostar se redação jurídica é um tema do seu interesse. Até o próximo vídeo.